O GameSir G7 SE é o controle mais vendido do Mercado Livre atualmente, e eu quis entender o porquê. Então comprei esse modelo licenciado pela própria Xbox, liguei ele no meu PC e passei as últimas 2 semanas comparando com vários outros, para saber se faz sentido pegar um equipamento como esse ao invés de um oficial da própria Microsoft. Se você ficou interessado nessa cor diferentona, no layout ou nos resultados dos testes, tem link de compra aqui na descrição. Tem também nosso grupo de ofertas, onde diariamente fazemos uma curadoria do que tá barato na internet. Para acessar, vá até o escolha.cc/grupo e escolha entre Telegram ou WhatsApp. E bora pra pauta! Para abrir esse conteúdo, vale comentar que o G7 SE é uma atualização direta do G7, modelo da GameSir que faz muito sucesso há muito tempo já. Por conta disso, ele traz o sufixo SE, de segunda edição. E olha, ele melhora muita coisa em relação à primeira versão. Vamos lá! Começando pela construção, ela é praticamente a mesma da versão anterior. Também é absolutamente parecida com os controles do Xbox em dimensões. Até o peso deles é bem próximo, se diferenciando do Xbox apenas quando ele está com a pilha, acrescentando uns 20, 30 gramas. O corpo do G7 SE é inteiro em plástico, mas tem o mesmo esmero que estamos acostumados a ver nos controles e consoles das principais fabricantes do mercado. E sendo um produto licenciado pelo Xbox, espera-se que o controle também traga as mesmas funções que o original, e traz mesmo. Ao redor do botão de ativação com o símbolo do Xbox estão os mesmos 3 botões que todo jogador da plataforma já conhece. O botão de visualização à esquerda, menu à direita e compartilhar na parte de baixo. Ao lado dos direcionais está o botão M, que traz várias funções. E na parte de baixo temos a entrada para fones de ouvido e headset de 3.5 mm, junto com o botão físico para mutar o microfone. E em cima a entrada USB-C para cabeá-lo ao PC. E aqui eu quero arrancar logo o band-aid e dizer que ele infelizmente não conta com nenhum tipo de conexão sem fio, seja Bluetooth ou 2.4 GHz. Isso, na minha opinião, é o principal ponto negativo desse controle, ele só funciona cabeado. Felizmente, o fio que vem na caixa é de ótima qualidade. E pro Calmon, que ajudou nesse roteiro, é até grande demais, com 3 metros. Mas vale lembrar que ele é um jogador de PC, então não precisa desse comprimento todo de cabo. Para quem tá de olho nesse controle para jogar do sofá da sala, os 3 metros ajudam, mas você vai voltar para 2005 e outras pessoas da sua casa vão precisar ficar desviando do fio diariamente. Diferente da primeira versão do G7, aqui a parte de trás é inteira em plástico. Lá a marca optou por um acabamento emborrachado, que era mais antiderrapante, porém manchava com o tempo. Aqui a textura foi posta direto no corpo do controle, mas infelizmente não resolve tanto assim o problema dele ser levemente escorregadio. Na minha experiência não me incomodou porque ficamos no ar-condicionado aqui no estúdio, mas em ambientes quentes em que o usuário esteja com a mão suando, o controle vai ficar mais escorregadio, não tem jeito. Também na parte de trás temos os botões L4 e R4, que não é uma novidade desse controle. O que é novidade mesmo são as travas para ambos, porque é comum aparecer reclamações na internet afora de usuários falando do quão chato é ativar esses botões acidentalmente durante a jogatina. Então agora a GameSir resolveu esse problema adicionando essa tranca em cada um dos lados. Outra novidade muito bem-vinda é que agora tanto o D-pad quanto as letras têm ativações por membrana, já que na última versão ocorreu algumas reclamações por conta dos botões mecânicos. Isso, além de ser mais silencioso, ajuda principalmente jogadores de luta, já que os direcionais ficam mais responsivos. Agora você só não vai mandar um Hadouken se você não quiser. Fora isso, mais uma grande novidade, talvez a melhor dessa segunda versão do G7, são os analógicos Hall Effect. Para quem não sabe, falando de uma forma simples, o Hall Effect é o que faz os analógicos não sofrerem com o efeito de drift, provocando uma sensação chata do personagem ou da câmera do jogo se mexendo sozinhos. O posicionamento das peças é feito através de ímãs. Isso resulta em uma precisão muito maior, principalmente para quem joga games mais rápidos, tipo luta, corrida ou FPS. Por isso é comum encontrar afirmações na internet dizendo que esse tipo de analógico é o anti-drift. Para fechar essa parte de construção e especificações, outra característica bem legal do G7 SE é a facilidade para você trocar o faceplate, que agora é magnético. Aliás, uma informação importante sobre isso. Nas faceplates existem esses anéis de plástico ao redor dos analógicos. Eles são destacáveis e são chamados de anéis anti-fricção. Eles estragam com o tempo. Na nossa experiência, ainda estão inteiros porque não estamos com controle ali há muitos meses, mas existem relatos de pessoas
pessoas com mais tempo de controle comentando que eles ficam bem desgastados, então é bom tomar cuidado com isso. Se eu encontrar algum outro lugar que venda essa pecinha, eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer a troca caso necessário. Agora vamos falar de software, porque é outro baita ponto positivo do G7 SE. Mas antes, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e conhecer o nosso comparador Escolha Segura. Por lá, você tem acesso ao histórico de preço dos produtos e ainda pode criar alertas para ser avisado quando o preço chegar naquele ponto que você quer pagar. Uma segunda dica é entrar no nosso grupo de ofertas, porque nós temos uma equipe dedicada a sempre procurar as melhores promoções da internet e colocar lá para vocês todos os dias. Agora sim, bora voltar pro vídeo. Bom, o GameSir Nexus é o aplicativo da marca disponível na Microsoft Store, que melhora demais a experiência com esse e alguns outros produtos deles. Aqui é possível fazer ajustes finos no controle, definir diferentes tipos de perfis de usuários e a atualização de firmware. Vamos dar uma olhada geral nele, mas eu recomendo fortemente que você baixe depois para usar com mais calma. Depois que você conecta o controle ao PC, a tela inicial nos permite atualizar o controle, testar a vibração dele ou configurar os diferentes perfis de uso. É nessa primeira opção dos perfis que mais vamos mexer nesse aplicativo. Aqui você vai ter 4 perfis de uso, o padrão do controle e mais 3 que você consegue editar da forma que bem entender. Então, por exemplo, você pode criar um perfil para jogos FPS, outro para luta, RTS e vai. Entrando na edição de cada perfil, a primeira tela é onde você faz o mapeamento das teclas. Consegue, por exemplo, mudar as funções do L4 e R4 na traseira do controle. Depois temos a janela Sticks, que é a configuração dos analógicos. Uma dica, se você não é uma pessoa que se preocupa com máxima precisão e tempo de resposta nos jogos, apenas quer jogar um game casual depois do trabalho para desestressar, você nem precisa se preocupar com essa janela. Mas para aqueles que se importam, esse é o lugar para definir a Dead Zone, que é a área até onde o seu analógico responde. Uma opção nessa tela que vai ajudar muitos jogadores de luta casuais é trocar o stick esquerdo com o D-pad. Muitos jogos de luta não reconhecem o analógico esquerdo como uma entrada de sinal dos controles, então somos obrigados a jogar sempre nos botões direcionais, mas não é todo mundo que gosta. Com essa opção, você força o jogo a reconhecer o seu analógico como se fosse um controle direcional, o que ajuda bastante. A próxima janela é específica para os gatilhos, onde você pode mexer na sensibilidade deles. E a última tela é para alterar as vibrações do controle. Depois que você criar cada um dos perfis, uma novidade do G7 SE é você trocar entre eles direto do controle. No modelo antigo, você precisava sempre voltar no Nexus para escolher o perfil antes de jogar. Agora não, basta apertar o botão M com os botões B, A ou X para alterar entre o perfil 1, 2 e 3, respectivamente. E M mais Y volta para o perfil padrão. Ok, o G7 SE é um controle muito legal no papel, tem várias funções que modelos mais comuns não têm, mas como a gente faz para saber se ele é realmente bom? Para isso, vamos para os testes. Mas antes, é importante eu explicar 2 termos que eu vou usar bastante nessa parte. Taxa de resposta ou tempo de resposta e pulling rate. A taxa de resposta é o tempo que leva para o comando que você dá com o controle chegar até o sistema, nesse caso um Xbox ou um PC. Esse tempo é medido em milissegundos, onde o menor é o melhor. Agora, considere que o controle que está na sua mão precisa verificar de tempos em tempos se você deu algum comando para ele enviar para o sistema, certo? Essa quantidade de verificações se chama pulling rate, que é medido em hertz. Normalmente, o ideal para a galera que joga de forma competitiva é atingir uma taxa de resposta de 1 milissegundo, ou até menos. Para isso, o controle tem que ter pelo menos 1000 Hz de pulling rate. Então vamos lá, para a taxa de resposta, quanto melhor, melhor, para o pulling rate, quanto maior, melhor. Com esse conceito explicado, podemos falar de mais de uma função interessante do G7 SE, que são as diversas opções de pulling rate. Na tela onde você escolhe qual perfil de usuário quer adicionar, também tem um botão escrito taxa de relatório. Eu sei, é uma tradução meio ruim, mas esse é basicamente o pulling rate do controle. Por padrão, ele vem em 250 Hz, mas clicando no botão, você consegue aumentar até 1000 Hz. Só que aqui tem um pulo do gato. Quando você seleciona os 1000 Hz, aparece uma mensagem falando que esse é um recurso experimental, e na realidade ele não vai chegar em 1000 certinho. Mas existe uma forma de fazê-lo. O Túlio do canal Túlio RT tem um vídeo super bem explicado ensinando a fazer o procedimento, que vale salientar, é oficial da GameSir. Eles mesmos têm uma página com tutorial para habilitar essa função, porém ele não é tão bom. Então eu vou deixar o link para o vídeo do Túlio e do tutorial aqui na descrição. Agora sim, finalmente vamos para os testes.
Para captar esses números, eu baixei um app open source chamado Gamepad LA. Eu comparei o G7 SE com os dois controles mais usados no mercado, o original Xbox Series e o DualSense do PlayStation. Vale ressaltar que para fazer essa comparação, o pulling rate do G7 estava em 250 Hz, da forma que o produto chegou pra gente. Note que o GameSir foi o que conseguiu o melhor resultado de tempo de resposta, com 3.7 milissegundos, embora o DualSense não tenha ficado tão para trás com 4 milissegundos. O controle do Xbox foi risível com 11.8 milissegundos, 3 vezes mais lento. No pulling rate, outra vez, o G7 SE e o DualSense ficaram bem parelhos entre si, trocando de liderança várias vezes. Mas esses números representam o último teste que rodei, e nesse caso o controle do PlayStation 5 ficou na frente. Por último, novamente, veio o controle do Xbox, quase 3 vezes mais lento que o seu rival da Sony. Um outro teste interessante é o do site Gamepad Tester, muito usado para medir a precisão dos analógicos dos controles. Lembra que eu te falei que esse G7 novo tem o Hall Effect? E isso confere muito mais precisão? Então, olha isso. No teste de circularidade do site, a margem de erro do analógico do G7 SE foi de 0.4%, contra 11,2% do DualSense e 11,5% do Xbox. A diferença é brutal. Para fechar o vídeo e dizer se o GameSir G7 SE tá valendo a pena mesmo, ainda temos que olhar para o preço. No momento que eu gravo esse vídeo, ele não está saindo tão mais barato que os controles oficiais da Microsoft e da Sony aqui no Brasil, cerca de R$ 393 nessa mesma versão laranjinha que temos. Entretanto, se você topar esperar um pouco até ele chegar, é possível importá-lo com um desconto de praticamente R$ 100, já contando com os impostos, o que é uma ótima escolha. Mas, independentemente do método de compra que você escolher, eu acho que super vale a pena e entendo o porquê ele está vendendo tanto, mesmo funcionando apenas cabeado. Se levarmos em consideração que mesmo no preço brasileiro ele está mais barato que os modelos oficiais, vale a pena. Você vai pagar menos para ter analógicos mais precisos e resistentes, um controle mais personalizável, tanto em software quanto em hardware, que é mais rápido e com um D-pad melhor. O sucesso de vendas é merecido. Parabéns para a GameSir. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse G7 SE, se comprariam para acrescentar ao seu setup. Também não esquece de curtir o vídeo, dos nossos grupos de oferta e do Comparador Escolha Segura. Vou ficando por aqui, até mais!